Aston Martin Valkyrie AMR Pro V12. Só o nome já impressiona muito, não é mesmo? Com foco nas 24 horas de Le Mans, o Aston Martin que você vai conhecer hoje abriu mão de um motor híbrido para ser equipado com V12 aspirado que vai fazer você se lembrar daquela Fórmula 1 dos anos 80. Fernando Miragaia, do Autorama Podcast, vai trazer os principais lançamentos previstos para 2022 e Bruno Meyer, o crescimento do mercado de locação de veículos. Nós colocamos o Jeep Compass Limited na terra e também no asfalto para que você conheça melhor esse que é o único SUV médio diesel fabricado aqui no Brasil. E mais, Henrique Pereira vai explicar o funcionamento do sistema Arla 32. Marcelo Matos tenta resolver a difícil equação que faz com que o preço dos combustíveis na bomba não pare de subir. E na Fórmula 1, nós vamos acelerar forte com Max Verstappen, que venceu as 2 últimas etapas do Mundial e já se prepara para virar o jogo de olho na liderança de Charles Leclerc. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Pouco antes da abertura da temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, a Aston Martin apresentou o seu mais novo hipercarro no circuito do Bahrein. Uma máquina que impressionou muito pelo design, aceleração e comportamento dinâmico. O Aston Martin Valkyrie AMR Pro, que tem como foco principal as 24 horas de Le Mans. Desenhado para clientes que curtem luxo e performance, o seu motor V12 Cosworth aspirado de 6,6 litros passou por um intenso desenvolvimento para proporcionar uma experiência única, um state of art que no ronco do motor a combustão remete os aficionados pelas corridas à época poética da Fórmula 1. O Valkyrie AMR Pro sofreu uma redução de peso ao abrir mão do motor híbrido para entregar 1.013 cavalos de potência a 11.000 rotações e atingir a velocidade máxima de 362 km por hora. Essa obra-prima de combustão interna foi fabricada com carroceria e suspensão em fibra de carbono, com janelas e para-brisas em fibra acrílica, para priorizar ainda mais a equação performance e baixo peso. O consagrado projetista Adrian Newey encabeçou o projeto do Aston Martin em conjunto com a Red Bull Advanced Technologies para oferecer alta performance e uma máquina com desempenho muito próximo aos carros de Fórmula 1 e bem superior ao Valkyrie convencional de rua. A Aston Martin já declarou que o tempo de volta realizado no circuito Lassart em Le Mans é muito próximo àquela marca atingida pelos modelos da principal categoria do Mundial de Endurance, a LMP1. Com freios muito precisos e suspensão totalmente renovada, o AMR Pro entrega incrível velocidade em curvas e ótimo downforce alcançados por uma recalibração do ajuste de fluxo de ar na traseira. Um detalhe bem interessante: todos os compradores do Valkyrie terão a oportunidade de participar de um programa de experiência em pista oferecido pela Aston Martin, com pilotagem nos circuitos mais icônicos da FIA ao redor do mundo, começando por Yas Marina em Abu Dhabi e seguindo para Nürburgring, Fuji, Silverstone e Circuito das Américas nos Estados Unidos. Somente 40 unidades do Aston Martin Valkyrie AMR Pro foram produzidas e todos vendidos bem no início desse ano. 2022 já começou com uma avalanche de lançamentos na indústria automotiva, sinalizando a recuperação do mercado e retomada das vendas, mesmo com alguma carência ainda de peças e semicondutores. Para trazer as novidades do setor e o que a gente pode aguardar de novos produtos daqui para frente, nós convidamos o jornalista Fernando Miragaia, do Autorama Podcast, colunista do UOL, para participar do programa dessa semana. Miragaia, quais os lançamentos que já estão aí no seu radar, meu amigo? Olá, Alex e amigos do Máquinas na Pan, tudo bem?
o radar está repleto de lançamento para esse ano, Alex. Muita coisa vindo por aí e mesmo com a falta de semicondutores, no fornecimento de semicondutores, o que a gente vê é as marcas se mobilizando para manter a agenda de lançamentos repleta, manter a agenda de lançamentos aquecida e com foco maior naqueles produtos que a gente chama de maior valor agregado, em especial os SUVs. Pois é, os utilitários esportivos hoje já representam quase 40% de tudo que o mercado brasileiro vende de veículos leves 0 km. E obviamente vão puxar fila, o foco está aí e a gente vê um movimento muito grande para esse ano ainda naquele segmento dos SUVs médios, onde o Jeep Compass domina com folgas. Tem o Toyota Corolla Cross também, mas o Compass é o grande líder. E só ali a gente vai ter uma boa quantidade de novos produtos. A começar pelo Volkswagen Tiguan, que já foi remodelado no ano passado e chega importado do México esse ano. Ou tem dois chineses também, um chinês brasileiro, o Caoa Chery Tiggo 8, que vai ser remodelado também e ganhar o sobrenome Pro, e a estreia de um chinês inédito no Brasil, o Haval H6, que vai marcar o início das operações da Great Wall, a gigante chinesa, aqui no Brasil. Também teremos dois coreanos com novidades. Um é o novo Hyundai Tucson, que ganhou um desenho bastante controverso e polêmico, e o outro é o novo Kia Sportage, que vai chegar inclusive com uma versão híbrida aqui no Brasil. Por falar em híbrido, vamos ter dois outros SUVs híbridos no mercado. Um deles é da própria Kia, é o Niro, é um modelo que vai ficar posicionado justamente abaixo do Sportage. O outro é o Song Plus, é o novo SUV, é um SUV híbrido da BYD, a marca chinesa que acabou de chegar no Brasil, lançando aí modelos elétricos de alto luxo. Descendo um pouco de andar, a gente vai ter uma das estreias mais aguardadas do ano. É o novo Honda HR-V. É a nova geração do SUV da marca japonesa, vai chegar com motor 1.5 aspirado, com injeção direta, o mesmo que estreou no City, e vai manter também a versão turbinada, só que agora vai ser flex. E é ali, o HR-V é para brigar aí, para ganhar força aí, para voltar a brigar naquele segmento ali onde está, naquela parte do mercado onde está o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta, por exemplo. Só que no finalzinho do ano, ali em meio à Copa do Mundo, ainda teremos tempo para um SUV também muito esperado, cercado de expectativa, que é o Fiat Fastback. É um novo crossover da marca italiana que vai ficar posicionado acima do Pulse para brigar justamente com o Volkswagen Nivus. Inclusive ele tem aquele jeito meio coupé, né? Um SUV acupesado, como a gente fala, com aquele caimento da coluna mais acentuado que lembra um coupé. A gente sai de SUV para falar de picape, Alex, e também é outra categoria que está animadinha esse ano, em especial ali no segmento de médias, onde figuram Toyota Hilux, a grande líder, mas também tem Chevrolet S10 e Ford Ranger. O que a gente vai ter para esse segmento? Primeiro, uma cercada de expectativa também, muito aguardada, é a Peugeot Landtrek. Isso aí, da marca francesa, vai ser importada do Uruguai e seguindo aquela receita, motor turbo diesel e tração 4x4. Outra aguardada para esse ano, importada, é a Great Wall Power, também picape média, para brigar ali com essa turma aí, Hilux e companhia. Só que a Power promete ter uma variante, além da turbo diesel, promete ter uma variante com motor a gasolina. Vamos aguardar. Há também uma expectativa para a volta ainda esse ano da Chevrolet Silverado. É a picapona da General Motors que aqui vai brigar com essa linha da Ram. Tem a Ram 1500 e a Ram 2500, aquelas picapes maiores. Pois é, a Silverado está mirando nesse mercado, deve voltar esse ano. Só que a picape da GM mais aguardada para esse ano é justamente a nova Montana. Ela mudou, é uma nova geração que mudou justamente para brigar, sabe com quem? Com a Fiat Toro, praticamente reina sozinha no seu segmento. Ali ela briga com a Oroch, mas ela praticamente domina as vendas. E a Montana chega aí no finalzinho desse ano, só que só vai ser apresentada também, assim como
o Fastback que a gente falou, só vai ser apresentado. As vendas só começam para valer em 2023. Aí você vai falar, pô, só tem SUV e picape? Calma, ainda temos também novidades no segmento de hatches e sedã. Hatch, um dos mais aguardados e que já está pronto para sair do forno aí, é o novo Citroën C3, produzido no estado do Rio de Janeiro, vai chegar bastante renovado e já está nos ajustes finais. Outro modelo que chega também bastante conhecido é o Honda Civic, só que agora ele será importado, a nova geração será só importada em versão híbrida, com o mesmo conjunto híbrido do Accord que teve por aqui no ano passado. Alex e amigos do Máquinas na Pan, o que não vai faltar é lançamento esse ano, vai ter muito papo, muita resenha aí pra gente durante 2022. Isso aí, um abraço, a gente vai se falando aí, obrigado aí, um abraço e até a próxima. A mobilidade urbana passou por grandes mudanças nos últimos 3 anos e alguns modais de transporte e também de negócios passaram a ser uma ótima alternativa para o dia a dia do motorista na grande cidade. Um deles foi a locação de automóveis. Para comentar esse crescimento, nós convidamos o craque do business aqui da Jovem Pan, Bruno Meyer, para participar do programa dessa semana. Fala, Alex, tudo bem? Uma alegria estar aqui no Máquinas na Pan. Vamos a 2 destaques do setor automotivo que também são assuntos na área de negócios. 2 das maiores locadoras de veículos do país, a Localiza e Movida, apresentaram os resultados dos 3 primeiros meses de 2022 e confirmam que o setor de locação de carros e gestão de veículos andam bem aquecidos. A Localiza, a maior locadora de veículos do Brasil, registrou um lucro de 517 milhões de reais nos 3 primeiros meses de 2022, uma alta de 7,3% na comparação com o igual período de 2021. E tem um movimento interessante que a gente percebe desde o ano passado, sobre locação de veículos. As pessoas passaram a alugar carros por mais tempo e não só num fim de semana. A diária média cresceu, com consumidores utilizando a locação como parte do dia a dia. Esse resultado da Localiza foi influenciado muito pelo segmento de aluguel de carros, com salto nas tarifas. Já a Movida mais do que dobrou os lucros no primeiro trimestre, se comparar com o mesmo período do ano passado. Foi de 110 milhões de reais para 258 milhões de reais em ganhos. Em lucros. A Movida também cresceu na área de seminovos. A empresa vendeu mais de 15 mil carros em apenas 3 meses, movimentando quase 1 bilhão de reais. É a vez, de fato, dos seminovos. E por falar em Movida, a empresa anunciou que vai investir 100 milhões de reais na compra de 250 veículos elétricos para incorporar à frota da companhia. Segundo o CEO da empresa, Renato Franklin, esse é um dos maiores investimentos feitos na compra de veículos elétricos no Brasil e busca atender uma demanda no comportamento do consumidor, sobretudo na redução de emissões de carbono. O objetivo da empresa é ter 20% da frota eletrificada até 2030. E agora o segundo destaque. A Volkswagen deu férias coletivas de 20 dias, começando a partir do dia 9 de maio, para os trabalhadores de São Bernardo do Campo. Essa fábrica produz 800 veículos por dia. A medida deve afetar 2.500 trabalhadores. Essa é a 5ª vez em que a empresa é obrigada a dar férias coletivas desde o início da pandemia. E o motivo é aquele que aflige todo o setor automobilístico no mundo: a falta de componentes, a falta de chips. Hoje, você, Alex, você sempre fala aqui no Máquinas na Pan, para fazer um carro, você precisa de milhares de chips. Além dos semicondutores, há outros componentes e peças que começam a afetar ainda mais a produção na montadora alemã aqui no Brasil. Alex Rufo, é com você. Vamos agora sair um pouco dos estúdios da Jovem Pan para colocar o carro na estrada para que você conheça o novo Jeep Compass Diesel. Acompanha comigo. Hoje eu vou colocar na terra o único SUV médio diesel fabricado aqui no Brasil e que traz também uma novidade bem legal, mas essa eu vou contar já já para você.
Esse é o Jeep Compass Limit Diesel, que chegou a ocupar o primeiro lugar no ranqueamento de vendas durante um mês aqui no Brasil no ano passado. Aqui na frente, as principais mudanças do novo Compass. O visual frontal é bem marcado por esses novos vincos no capô e também por um para-choque que foi totalmente redesenhado e que termina ali no conjunto óptico com farol de Full LED. A resposta para o altíssimo torque do Compass está bem aqui debaixo do capô. O motor 2.0 turbo diesel, que entrega 170 cavalos de potência, 35.7 kgf de torque, com o câmbio ZF de 9 velocidades. Nessa versão, as rodas são de 19 polegadas e um friso cromado acompanha toda a extensão do carro até chegar na tampa traseira. Para honrar essa vocação off-road de um Jeep, bons ângulos de entrada e de saída e também uma boa altura em relação ao solo, são 212 milímetros. Um detalhe bem legal está aqui nessa chave presencial. Para abertura automática dos vidros, basta deixar esse botãozinho aqui pressionado, ele abre os vidros automaticamente e a mesma coisa quando a gente quiser fechar. Mantém o botão de lock, ou seja, com cadeadinho fechado, também pressionado, e ele fecha os vidros automaticamente. Agora, a grande novidade mesmo está lá do outro lado do carro, num tanquinho extra de combustível. Esse aqui, 6 litros de Arla 32. Você sabe o que é isso e de que maneira que atua no motor movido a diesel? Tudo isso a gente vai contar para você logo depois do test drive com as explicações do nosso consultor, o engenheiro Henrique Pereira. O interior do novo Compass é 100% novo e muito sofisticado. O teto solar é panorâmico e faz parte desse pacote high-tech que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. O interior do carro é muito premium. Os bancos são em couro, marrom Arizona e muito acabamento também em couro, não só na parte frontal do painel, mas também no volante. E na parte de cima é emborrachado soft touch, com aquele toque bem mais suave. Bom, e já que o teste é off-road, né, um carro 4x4, a gente vai pegar uma estrada de terra agora. Vamos lá! A transmissão é independente nas 4 rodas. Então, mesmo com toda essa irregularidade do terreno, a gente tem um bom conforto aqui dentro da cabine e só não é melhor porque o perfil do pneu é bem baixo. A roda é 19 polegadas, mas o perfil é bem baixo. Então, alguma coisa sempre transfere para dentro da cabine. São 3 modos de condução. A gente tem areia, lama e também automático. E com isso você consegue adaptar o carro para vários tipos de terreno. Pegando um pouco agora de asfalto, a gente percebe que esse alto torque em baixa rotação, ele proporciona muita facilidade numa retomada de velocidade e muito conforto também dentro da cabine por conta dessa suspensão toda recalibrada. O preço dessa versão que a gente testa hoje é de R$ 241 mil. Agora, se você quiser aquele pacote high-tech, que eu já explico em seguida para você, são mais R$ 9.900, dando um total próximo da casa dos R$ 250 mil. Com esse pacote adicional, você passa a contar com reconhecimento de placa de trânsito, comutação automática de faróis, detector de fadiga do motorista, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, detecção de pedestres, ciclistas, piloto automático adaptativo, aviso de mudança de faixa, tampa elétrica do porta-malas e sistema de som Beats. Fim de test drive e agora a gente vai colocar na linha Henrique Pereira para contar pra gente toda essa história e funcionamento do Arla 32. Diga aí, meu amigo. O Arla 32, agente redutor líquido automotivo, é uma solução composta por uma mistura de 32,5% de ureia técnica, também chamada de ureia de alta pureza, e água desmineralizada. Tem como principal objetivo converter as emissões de óxido de nitrogênio gerados na queima de diesel em nitrogênio e água. É um produto incolor, sem cheiro e seguro, que não oferece riscos à saúde, não é tóxico, não é inflamável e não explode.
O Arla 32 já é bem conhecido dos caminhoneiros e usado em larga escala, em caminhões pesados, fabricados a partir de 2012, quando as leis ambientais restringiram as emissões dos óxidos de nitrogênio para veículos pesados movidos a diesel. Já para veículos leves, SUVs, picapes movidos a diesel, as restrições vieram no início deste ano, com a nova fase das leis de emissões, que abrangem este tipo de veículo. É por isso que estamos vendo recentes lançamentos de modelos a diesel com a presença de um reservatório próprio para abastecimento de Arla 32. É importante ressaltar que o Arla 32 não deve ser misturado diretamente ao óleo diesel em hipótese alguma, pois contamina o combustível e pode causar sérios danos ao motor. O tanque de Arla deve estar sempre abastecido, pois em caso do nível ficar abaixo do mínimo, medidas de segurança não permitirão, às vezes, que você ligue o veículo e outras que você dirija o veículo normalmente, justamente para evitar o lançamento de gases sem o devido tratamento na atmosfera. O consumo de Arla fica entre 4 a 6% do consumo de diesel, o que significa que em um veículo leve, o abastecimento deve ocorrer mais ou menos de 6 a 10 mil quilômetros, dependendo da forma de condução. Ferrari, Cavalino Rampante ou Cavalo Paraguaio. 5 etapas da Fórmula 1 disputadas até o momento e um balanço aparentemente favorável à equipe de Maranello. Charles Leclerc é o líder do campeonato com 19 pontos à frente de Max Verstappen, pontuou em todas as etapas, venceu 2 vezes, conquistou 2 segundos lugares e 1 sexto. Verstappen venceu 3, não pontuou em 2 por quebra do motor, mas tem um carro com um projeto aerodinâmico imbatível, maior velocidade em reta e agora uma unidade de potência confiável. Então, as aparências enganam e o cenário de 2021 pode se repetir nesse ano com troca de personagens. Sai Hamilton e entra Leclerc, mas o protagonista do espetáculo continua sendo holandês, com o provável domínio da equipe Red Bull nas próximas etapas do Mundial. O grid de largada dos Estados Unidos, realizado na semana passada em Miami, enchia de esperança os tifosi, torcedores da Ferrari, com a primeira fila blindada por Leclerc e Sainz. Uma parede vermelha que foi facilmente derrubada com a ultrapassagem de Verstappen para cima do piloto espanhol da Ferrari e 8 voltas depois foi a vez do líder do campeonato ficar para trás. Supermax assumiu a ponta da corrida e recebeu a bandeira quadriculada na primeira colocação. O holandês venceu e convenceu. Conquistou 1 ponto extra pela volta mais rápida, além dos 25 pela vitória. Na etapa anterior, disputada na Emília-Romana, foi ainda mais longe. Fez a pole, conquistou a volta mais rápida, venceu a sprint race e a corrida, acumulando 34 pontos em uma única prova. Ou seja, Charles Leclerc já enxerga Verstappen cada vez mais perto, enchendo o retrovisor da escuderia rossa e ameaçando o sonho dos italianos em quebrar o jejum de 15 anos sem títulos para a equipe do Cavalino Rampante. Na próxima semana, os carros voltam a cruzar o Atlântico para a disputa do GP da Espanha no circuito da Catalunha e, na sequência, Mônaco e Baku. Na Espanha, uma pista que favorece os carros da Red Bull e nos circuitos travados de rua de Monte Carlo e Azerbaijão, a Ferrari pode até se dar bem, mas com o touro indomável holandês correndo por fora, o Cavalino Rampante pode mais uma vez se transformar num cavalo paraguaio. Comentar aqui no programa sobre o aumento dos combustíveis já virou rotina, mas continua afetando cada vez mais o bolso dos brasileiros. Qual o motivo para essas altas desenfreadas da gasolina, diesel e etanol? Quais são os fatores que elevam o preço dos combustíveis lá nas alturas? Marcelo Matos. Exato, né, Alex? O preço lá nas alturas e o inferno aqui para o brasileiro. É prazer participar aqui no Máquinas da Pan. A questão dos combustíveis é muito delicada, é politizada. A gente sabe que a gente vive no ano de eleição. O presidente Jair Bolsonaro procura levar a responsabilidade para a Petrobras, para os governadores. A gente sabe que os governadores recebem o ICMS lá no valor da bomba. E o presidente critica porque, claro, que você cobrar uma gasolina R$ 4, R$ 5 e hoje chegar a R$ 8, R$ 9,
Claro que a arrecadação estadual está aumentando muito e os governadores poderiam baixar essa incidência das suas alíquotas. Essa é a cobrança do presidente, evidentemente, mas claro que no ano eleitoral os governadores não abrem mão dessa receita e a gente sabe que essa questão dos impostos, muito discutida lá em Brasília, todo mundo procurando mostrar serviço nesse tema de combustíveis, porque é sensível para todo mundo mesmo, e a gente sabe que esbarra também nessa questão política, eleitoral, e na prática, num curto prazo, não existe milagre, não existe fórmula mágica que possa fazer com que o brasileiro pague, evidentemente, o combustível mais barato. No ano passado tivemos aí mais de 50% no aumento da gasolina e também do óleo diesel. O brasileiro sentiu inflação na casa de 2 dígitos. Nesse ano, a tocada tem sido essa também. Nós já temos aí aumentos aí na casa do diesel aí praticamente em 40%. A gente sabe que o diesel é muito sensível porque ele afeta o empresário vai repassar justamente esse aumento para o consumidor final vai pagar a conta. É ruim para o empresário, é ruim para o consumidor final. E nós tivemos então nessa semana mais um aumento no diesel, 8,87%. Nós tivemos aí também em razão da guerra da Ucrânia, mais um complicador. A Rússia é um grande produtor de petróleo e agora a redução, as sanções da utilização do petróleo russo. Nós estamos com o Brent na casa de 110%, então essa política hoje da Petrobras, da paridade no mercado internacional, você tem que acompanhar. A Petrobras é estatal, ao mesmo tempo tem ações nos Estados Unidos, no Brasil, então, de fato, o governo não tem uma ingerência total em relação aos combustíveis. E nós tivemos então, Alex, só para se ter uma noção, para quem nos acompanha no Máquinas da Pan, o maior valor para o litro da gasolina anotado aí pela Agência Nacional do Petróleo, 7,30. Isso na média, porque aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo, o combustível está R$10, faz tempo a gasolina. Mas isso na média para o país. Outras questões hoje que afetam o país. A Petrobras fala que é autossuficiente, mas a questão do refino é muito grave também. O Brasil conseguiria hoje fazer praticamente 30%. Então também toda essa dolarização, então aquilo que é feito no Brasil deveria entrar nessa conta para justamente fazer com que nós não tivéssemos um aumento maior, analisam aí especialistas do setor. Então, Alex, é uma situação extremamente difícil, não é apenas aqui no Brasil que isso ocorre, mas de qualquer forma nós temos aí um reflexo muito pesado e só não foi pior porque o agronegócio brasileiro vai muito bem, então a venda de commodities agrícolas equilibra um pouco esse mercado na entrada de dólar e, portanto, mas nós temos uma cotação na casa de R$5. Há defasagens ainda, então a gente pode esperar aí, infelizmente, fala-se até que não vai ser nenhum absurdo, gasolina R$10 numa média brasileira. Eu repito, aqui na Faria Lima nós já temos aí gasolina vendida o litro a R$10. Valeu muito participar com vocês aí desse tema dos combustíveis, tema sensível que afeta todo mundo aqui no Máquinas da Pan, Alex. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.